Louvado seja Deus para sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Provoque o seu vizinho e diz para ele, que bom que você veio. Graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom retornar a esta igreja depois de um bom tempo. E o Senhor me permite outra vez estar com vocês. Vocês me ouvem bem? Então eu vou pedir só no retorno. Eu não sei onde é que está a mesa. Mais ou menos. Me ajudem um pouquinho no retorno, por gentileza. Está próximo o suficiente. É bom retornar a esta igreja para com vocês compartilhar a palavra de Deus nesta ocasião especial de aprendizado e desenvolvimento espiritual. Que bom rever o apóstolo Walter, a apóstola Deviane, casal de amigos com quem o Senhor estabeleceu uma aliança e entre nós uma relação de amizade fraterna, cristã, muito genuína. Eu não sei exatamente o que motivou o apóstolo Walter, como ele disse há pouco, o que motivou, digo, que ativou o gatilho para ele sentir a necessidade de uma abordagem tão séria. E eu também não quis perguntar, porque eu entendo que quando eu prego sem saber o que está acontecendo, eu prego com um pouco mais de liberdade, pela sensação de que não estou caminhando pelas vias que alguém quis me induzir. Então, com certeza Deus vai falar conosco. Quando ajoelhei ali, eu disse a Deus, eu não precisaria estar aqui. Não estava nos meus planos, eu não pretendia, mas o Senhor quis que eu viesse. E se o Senhor quis que eu viesse, o Senhor tem um propósito. E esse propósito se cumprirá dentro daquilo que Deus estabeleceu para esse tempo na vida da sua igreja neste lugar. Eu venho de Feira de Santana, na Bahia. Saí de casa hoje às 7h40 da manhã. Cheguei aqui em Montes Claros às 18h e um pouquinho. Então eu passei no hotel só para tomar um banho, porque afinal de contas, né? A gente é crente, mas certamente Deus vai falar com a gente. Diga amém. Amém. Sua Bíblia está aí? Nós vamos ler alguns textos nesta noite. Quem me acompanha sabe que normalmente eu não leio textos longos e não leio muitos textos na hora da pregação, mas nós vamos ler alguns textos. Eu quero começar com o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Nós vamos ler desde o versículo 29 até o versículo de número 33. Quantos encontraram podem dizer amém. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou.
E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Diga amém. Vamos agora para o segundo livro dos reis, por gentileza, capítulo de número 9. Segundo livro dos reis, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 37. Pode dizer amém? Depois Jeú veio a Jezreel, porque ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se pode dizer: esta é Jezabel. Vamos agora para o Apocalipse, por favor, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Do versículo de número 18 até o 21. Vai ler a Bíblia toda, pastor? Quem dera que pudéssemos. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, amor e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, que deixas Jezabel, algumas versões dizem que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Algumas versões dizem fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama,
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha o 23. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a intimidade do coração, as entranhas do coração, as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, me dá discernimento, entendimento e sabedoria. Amém. Queridos, eu estive em Montes Claros algumas vezes antes de conhecer o apóstolo Walter, e hoje eu reencontrei um pastor que me trouxe a Montes Claros a primeira vez, pastor Natalino. Ele está ali. Fica de pé, pastor Natalino, me permite, apóstolo. Ele está com a sua esposa e eu gostaria de saudá-los carinhosamente. Deus abençoe, que bom revê-los. Muito obrigado, tá? Amados, o mundo espiritual é territorial. Alguns estudiosos da teologia cristã no Brasil discordam desta ideia. Eles entendem que no mundo espiritual não há conceito de território. Entretanto, toda a Bíblia Sagrada me faz crer que Satanás age de maneira organizada, arregimentada e planejada. O mundo espiritual é tão territorial que quando Daniel está orando, no capítulo de número 10 do livro que leva o seu nome, e o anjo aparece a Daniel para trazer resposta da sua oração, o arcanjo diz a Miguel: no princípio das tuas orações eu fui enviado para te trazer respostas, mas subiu o príncipe da Pérsia, que me impediu passar, até que Deus enviou Miguel, um dos primeiros, um dos principais arcanjos, que ficou a pelejar com ele. Note que a Pérsia era o império que governava o mundo, ou a maior parte do mundo conhecido na época em que Daniel tem essa visão. E o anjo diz a Daniel: eu tornarei a subir, porque está se levantando o príncipe do rei da Grécia. O próximo império a governar o mundo seria o Império Grego. O que o anjo está fazendo Daniel entender é que se não fosse aquele momento de oração para quebrar a sentença sobre Judá, o cativeiro não terminaria no período da Pérsia. Judá permaneceria cativo também sob a Grécia. A expressão príncipe do rei da Pérsia ou príncipe do rei da Grécia é muito bem compreendida no contexto do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes da malignidade nas regiões celestiais. Ou seja, existem entidades malignas a quem a Bíblia chama de príncipes ou dominadores, que reinam, que governam sobre nações. Basta ler o Novo Testamento, muito claramente isso fica revelado. Quando Jesus chega em Gadara e sai do cemitério um homem possesso por uma legião de demônios, a Bíblia diz que os demônios rogavam a Jesus que não lhes expulsassem daquele território. Então, o mundo espiritual é territorial e a igreja precisa ter discernimento para entender
qual a ação do maligno, de que maneira, com que estratégia Satanás atua em cada região, no lugar onde ela está inserida. Na verdade, se nós analisarmos bem, a arma mais poderosa do diabo contra a igreja é a falta de discernimento. Quando nós não temos entendimento mínimo das coisas espirituais, o nosso adversário encontra espaço livre para agir. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, versículo 11, que nós não ignoramos as astúcias de Satanás. Não ignorar as astúcias do inimigo é perceber quando ele está agindo contra nós e sob qual estratégia e com qual propósito. No Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1, versículo 37, Jesus declara que ninguém pode entrar na casa do valente sem antes, primeiro, amarrar o valente, maniatar o valente e tomar-lhe os bens à força. Se analisarmos dentro dessa perspectiva, sobre Montes Claros há um valente, há um principado que governa o mundo espiritual e que imprime a vontade de Satanás no propósito de oprimir os homens. Mas, quando nós tratamos da esfera da atuação do espírito de Jezabel, e eu já vou explicar, o que nós percebemos é que ele não está limitado geograficamente, não está limitado a uma área ou esfera de ação. Ele atua de maneira ampla e abrangente em todos os setores da sociedade. E pelo que vimos no Novo Testamento, exerce influência, inclusive no ambiente da igreja. Tem alguém aí? No primeiro texto que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, nós encontramos quando Acabe se torna rei de Israel. O que significa dizer que a essa altura o reino de Israel já estava dividido, porque nós temos o reino unificado no período de Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre e o seu filho lhe sucede, Roboão, ocorre uma crise no ambiente e o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte se chama Israel, o reino do sul se chama Judá. A capital do reino do sul é Jerusalém. A capital do reino do norte é Samaria. O reino do sul permanece, pelo menos nos primeiros anos, fiéis à adoração a Deus conforme os ritos da lei mosaica. Mas a Bíblia Sagrada diz que o rei de Israel, reino do norte, Jeroboão, expulsou do seu território todos os sacerdotes e levitas, e eles migraram todos para Judá. Com medo de que o povo de Israel, reino do norte, fosse para Judá, reino do sul, para adorar a Deus, Jeroboão edificou altares pagãos em Israel e ele colocou 2 centros de adoração, Betel e Gilgal. E ali a idolatria é instituída. Quando Acabe começa a reinar sobre Israel, quem reina sobre Judá é o rei Asa. A Bíblia descreve Asa, rei de Judá, como um rei temente a Deus e obediente às suas leis. Mas Acabe,
O texto descreve que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Nós lemos isto. E é interessante que a Bíblia diz que Acabe, quando a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam, não está dizendo que ele foi pior do que um e outro e outro. Está dizendo que a soma da afronta de todos os reis anteriores foi inferior à afronta de Acabe contra Deus. Eu já vi pregador dizendo que Jezabel desviou Acabe, destruiu Acabe, contaminou Acabe. Não. Ele já era ruim antes de Jezabel. É tanto que o texto que nós lemos diz que, como se fosse pouco, para irritar ao Senhor, para provocar ao Senhor, ou seja, o casamento de Acabe com Jezabel tinha o propósito de afrontar a Deus ainda mais. Como se fora pouco, para irritar ao Senhor, ele tomou como esposa a Jezabel. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas por incrível que pareça, a palavra Jezabel significa pura. Pura no sentido de não idólatra. A maior referência de idolatria no Antigo Testamento tem no significado do seu nome, não idólatra. A gente fala disso depois. Jezabel é uma princesa de Sidom. Seu pai, Etbaal, é rei e sacerdote de Baal. Sua mãe, a Bíblia não faz menção, mas Jezabel era princesa de Astarote, ou Azerat, conforme nós encontramos as duas citações do Antigo Testamento. A estátua de Baal tinha o formato da genitália masculina. E a estátua de Astarote tinha o formato da genitália feminina. Porque eram divindades adorados com orgia, prostituição cultual. Qual era o papel das sacerdotisas de Astarote ou de Azerat? O papel delas era terem relações sexuais ritualísticas com os sacerdotes de Baal, ficarem grávidas, para que aquelas crianças fossem oferecidas no altar em sacrifício a Baal e a Astarote. Você está me entendendo? É por isso que quando Elias vence o desafio do monte, ele manda matar os profetas de Baal. Porque a lei mosaica estabelecia que aqueles que oferecessem sacrifícios humanos, a sentença seria a morte. Elias cumpriu aquilo que a lei mosaica estabelecia. Então, Jezabel é sacerdotisa de Astarote, e quando ela vem morar em Israel, ela traz consigo profetas de Baal e profetisas de Astarote, e estabelece o culto pagão em todo o território de Israel. Agora, Deus não pode mais ser mencionado em Israel. Os profetas foram mortos. Ao que tudo indica, inclusive os pais de Elias. Alguns estudiosos entendem que quando Elias chega, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero a morte. Ele está dando a entender que os seus pais também eram profetas e morreram pela espada de Jezabel. O casal cão, Acabe e Jezabel, tornaram o território de Israel um território tenebroso, com prostituição cultural, sacrifícios humanos e perseguição desmedida a quem se mantivesse fiel a Deus.
Acabe se tornou um homem menino, que entrava em depressão quando não conseguia o que queria. Vamos ver isso. Por causa de uma cena como esta, Nabote, judeu, fiel a Deus, é morto, porque não quis vender a sua propriedade. E é quando isso acontece que Elias profetiza a sentença sobre a casa de Acabe. A casa de Acabe seria exterminada. Jezabel seria exterminada. O seu sangue seria sugado pela terra e os cães lhe devorariam, disse o profeta Elias. Elias morreu. Foi elevado aos céus num redemoinho. Eliseu lhe substituiu. E Eliseu ungiu a Jeú para ser rei sobre Israel. Chegamos no segundo texto, 2 Reis, capítulo 9. Quando Eliseu ordena a unção de Jeú para que reine sobre Israel, ele diz: Deus te deu uma missão: exterminar a casa de Acabe. E Jeú se levanta e vai em direção a Jezreel. Jezreel é o lugar onde Acabe havia construído o seu palácio de inverno. Era onde Jezabel estava, portanto, e quando Jeú entra pelos portões, Jezabel pinta os olhos. O conceito ali é de mascarar o rosto. Mas a ideia não é só mascarar para se tornar disfarçável. A ideia é de seduzir a Jeú para lhe confundir no seu propósito. Porém, Jeú olha para a parte alta do palácio e pergunta: alguém aí está comigo? E aí o texto diz que 2 ou 3 eunucos sinalizam e ele diz: joga essa miserável para baixo. E os homens jogaram a Jezabel, e quando o corpo dela cai, Jeú ainda passa por cima a cavalo. É uma história terrorosa. E ele vai comer e beber. Até que Jeú se lembra e diz: sepultai aquela maldita, porque ela é filha de rei. Mas quando chegam lá, cachorros ferozes já haviam devorado o corpo da rainha Jezabel e apenas mãos e crânio ainda estavam sobre o solo. Acabou, morreu Jezabel. Não se fala mais no assunto. Entretanto, ao longo da história de Israel, a relação de Israel com Sidom sempre foi uma relação de más lembranças, de memórias ruins. De mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí a Bíblia diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Não é por acaso. Os israelitas não falavam com os sidônios desde Jezabel. Aí a Bíblia diz que os discípulos falam assim: mestre, manda essa mulher embora. Não é por acaso. As lembranças da relação de Israel com Sidom não são boas, se eternizaram. Passaram os séculos. Israel não quer relação com Sidom. Jezabel é uma marca ruim na história do povo de Deus. De repente, João tem uma visão. João, na sua visão, enxerga 7 igrejas. E da igreja de Tiatira, o Senhor diz: tu habitas onde está o trono de Satanás. Falta da saúde e outras divindades, lá estava a versão grega de Astarote, o templo de Diana dos Efésios, deusa da luxúria. De
De repente o Senhor vai elogiando a igreja de Tiatira, mas ele dá uma pausa e diz: eu tenho algumas coisas, algumas poucas coisas contra ti. Tu toleras Jezabel. Mas Jezabel não morreu lá atrás? Por que Jesus traz de volta a menção a essa mulher? Era uma mulher que profetizava na igreja, causava confusão, desvio moral, espiritual. Na igreja de Tiatira, a sua manifestação era tão característica com os traços de Jezabel, que Jesus atribui a sua ação à mesma entidade que operava e imperava na vida de Jezabel. Só que agora, no seio da igreja. Tem um escritor norte-americano chamado John Paul Jackson. Ele escreve que o espírito de Jezabel é um poder espiritual de esfera mundial. Não é simplesmente um demônio que se apodera de um indivíduo. Ninguém vai ficar possesso com o espírito de Jezabel. É um espírito que exerce influência, que exerce atmosfera sobre aqueles que lhe dão lugar. E ele diz, é um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras. Dá-se a entender, portanto, que não é uma entidade que entra em corpos humanos com possessão. Ela dita normas, padrão de vida, estilo, conceitos. Por isso mesmo que ninguém percebe a sua ação, porque o movimento desta entidade acontece na onda, no mover das águas. Repito, inclusive no seio. A princesa de Sidom, que se torna a rainha em Israel, é tão grande, que todas as vezes que se fala nela, se evoca o conceito de idolatria, prostituição, violência, manipulação, sedução. E muito lamentavelmente, amados, nós, de modo particular no Brasil, nós somos um país tão inclinado ao misticismo, que ignoramos quando Satanás está operando na nossa frente. Ignoramos tanto que muitas vezes é o maligno agindo e nós atribuímos ao Espírito Santo. E aí talvez eu lhe ofenda de hoje até amanhã, porque você vai perceber que nem tudo que acontece em nosso meio e que a gente pensa que é de Deus, de fato o é. E você pode achar que eu me tornei incrédulo, que eu me tornei seco. E na verdade, eu só comecei a perceber que enquanto a igreja não valorizar o maior de todos os dons, ou pelo menos o mais necessário de todos os dons, o dom de discernimento, maligna que está atuando em todas as... Quando se vê uma mulher sedutora, diz, é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não está atrelado a homem ou mulher. Ele vai agir onde encontrar espaço. Homem e mulher. Vai atuar de diversas maneiras. Ele não se limita a agir com sedução. Também age com sedição. Qual é a diferença? Seduzir é atrair pelo desejo. Sedição é o pecado de motim, divisão, guerra, confusão, partidarismo, facção no ambiente da igreja.
também é atribuição do mesmo espírito, o espírito de Jezabel. Agora, o que nós precisamos observar é como esta entidade atuava em Israel, para compreendermos quais são as suas estratégias de atuação na igreja. Discerni-lo é o segredo para vencê-lo, para repreendê-lo, para declarar que esse ambiente, que a nossa comunidade, que o corpo de Cristo que é representado em nós, não estará debaixo da influência de nenhum espírito maligno, porque nós somos a habitação do Espírito de Deus e o Senhor habita em nós. Então, o que nós vamos conversar hoje e amanhã são sobre estratégias de ação desta entidade maligna, e você vai identificar. E pelo amor de Jesus, antes de identificar o pecado dos outros, fiscaliza o teu. Antes de dizer, então é por isso que a irmã fulana, comece a analisar se você não tem sido instrumento desta ação maligna. Porque ele age de diversas maneiras e diversificadas maneiras. E é pelo discernimento que nós repreendemos e vencemos. Amém? Então diga comigo, eu quero entender como esse espírito atua. Primeiro, anota. Destruindo os profetas do Senhor. Primeira coisa que Jezabel faz ao chegar em Israel é destruir profetas. Por quê? Porque Satanás não tem paz para fazer o que ele quiser, se no ambiente houver alguém com autoridade profética para contestá-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz que Jezabel destruiu os profetas do Senhor. No versículo 13, a Bíblia Sagrada diz, quando Obadias conversa com Elias, porventura, não te contaram o que eu fiz com os 100 profetas que eu escondi na caverna, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Flávio Joséfos, para você entender, sugere que esse homem chamado Obadias é aquele filho dos profetas de 2 Reis capítulo 5, que quando morre deixa contas a pagar e o credor vem querendo levar os seus 2 filhos. Lembra desse texto? Quem lembra faz assim? Ok. Primeira coisa que Jezabel faz ao chegar em Israel é matar. Alguns estudiosos acreditam que a terceira viagem missionária de Paulo teria sido a última, ou terá sido a última. Quando ele reúne os líderes da igreja da região de Éfeso, ele diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz, porque eu sei que depois da minha partida, quando? Repete, quando? Depois da minha partida, se o líder parte, o rebanho fica vulnerável. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, fazendo discípulos para si, e não para Cristo.
Vigiai, diz Paulo, e não vos esqueçais, que por 3 anos e meio, eu vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Paulo deixa claro que quando ele viajasse, quando o líder, quando o pastor, quando o profeta se afasta, 2 tipos de mercenários entram na igreja. O que vem de fora e que não tem pena do rebanho, vai esfolar o rebanho, porque não veio para ficar, veio apenas para sugar. Mas Paulo fala daquele que já está aqui dentro. Ele diz: dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si. Por isso que a ação primeira desta entidade maligna é destruir os profetas do Senhor, para ter a liberdade de esfolar o rebanho e de fazer discípulos para si, em vez de fazê-los para Cristo. Tem alguém aí? Agora, qual a estratégia do maligno para destruir os profetas do Senhor? Primeira, vou citar apenas 4. Primeira, o espírito de Jezabel destrói os profetas do Senhor pela cooptação. O que é cooptação? Cooptação é associação, é atrair, agradar para assumir controle. É oferecer banquete, oferecer presente. Muitos dos profetas dos dias de Elias não morreram. Foram atraídos para a mesa de Jezabel. Foram atraídos para a mesa de Acabe, a fim de pouparem a sua vida. Presta atenção. Quando o líder se associa, se compromete, se deixa manipular, ele também perde a autoridade para repreender aqueles que agem sob a influência deste espírito maligno. Por isso que o líder precisa ser amigo de todos, irmão de todos, mas a ação é com a palavra de Deus e a vocação que ele recebeu. Um líder não pode estar impedido de repreender ninguém por amizade, por presentes. Ele tem que estar na posição que lhe dê o direito de usar a autoridade que o Senhor lhe deu para corrigir quem precise ser corrigido. Havia 2 líderes em Israel que tinham tudo para ter um ministério extraordinário e encerrar bem. Um deles, Eli. A sequência dos juízes de Israel encerrou em Sansão. Israel fica um tempo sem ninguém para lhe julgar, de tal modo que a Bíblia diz que houve um tempo em Israel, Juízes diz, que não havia nem rei, nem líder, e cada um fazia o que queria. Um dos crimes mais terrorosos da Bíblia acontece em Israel nesse período. Quando Eli surge, ele surge como luz, como lâmpada. O pecado de Eli não foi roubar ofertas do tesouro do templo. O pecado de Eli não foi adulterar. O pecado de Eli não foi mentir. O pecado de Eli foi não ter autoridade para repreender os seus filhos que estavam saqueando o templo. O outro, Saul.
Samuel diz: destrói tudo dos amalequitas. Mas Saul se encanta com a gordura das vacas, com a lã das ovelhas, e traz. E quando Samuel pergunta: fizeste o que o Senhor te mandou? Ele diz: tudo que Deus mandou eu fiz. Samuel pergunta: e que mugido de vacas e ovelhas é esse que eu ouço do outro lado da colina? 1 Samuel capítulo 15. Saul responde: eu vi que o gado era bom e que as ovelhas eram boas para o sacrifício. O profeta olha e diz: e quem te disse que Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência? Quando o profeta se deixa cooptar, quando o profeta se deixa atrair pela beleza das vacas, pela lã das ovelhas, ele perde a autoridade para executar o rei dos amalequitas, porque o que fica claro ali é que Saul negociou. O rei estava vivo. O texto dá a entender que o rei disse: me preserva e fica com o gado. Quando o líder é cooptado para a mesa de Jezabel, ele perde o poder de repreender Jezabel. Então tem muitos líderes que estão vivos, mas estão mortos. Não foram mortos pela espada de Jezabel, mas a sua autoridade foi jogada no lixo. Pastor, o que faz? Volta para o altar. Volta para o Horebe. Volta para o Carmelo. Volta para a oração. Segunda forma que o espírito de Jezabel usa para destruir os profetas do Senhor, anota: pela destruição moral. Os ataques do maligno contra a liderança da igreja incluem a destruição moral. Todos os grandes líderes da história sagrada enfrentaram exatamente este problema. Todos os líderes da história moderna enfrentam exatamente este problema. Esta foi a acusação do diabo contra Jó: ele só te serve porque você o enriquece. Satanás sabe que se destruir a moral do profeta, ele perde a condição de atuar, perde o estímulo, perde a vontade, perde a ousadia. E lamentavelmente nós estamos vivendo numa geração, a geração da informação. Presta atenção: muita informação sem conhecimento. A informação não é mais averiguada, ela não é mais conferida. E muitos estão sendo destruídos pelo ataque moral. E muitos de nós se presta a se transformar em porta-vozes do espírito de Jezabel. Nós repassamos as coisas, curtimos e comentamos, sem sequer saber se a informação é genuína. O espírito de Jezabel destrói homens de Deus pela calúnia, pela fofoca. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira. Gênesis capítulo 37, José está na casa de Potifar e a mulher de Potifar está apaixonada por José. Ela quer seduzi-lo. E há um momento que o texto diz que ela afasta da casa todos os servos, para ela ter a chance de ficar sozinha com José. E ela vai seduzir a José. E no momento do ato da sedução, José diz: o teu marido entregou tudo sob meu comando, menos a ti. E além disto, longe esteja de mim pecar contra o meu Deus. A Bíblia diz que quando José sai, ela segura a túnica de José. E a partir daí ela levanta uma calúnia e diz: ele tentou me pegar à força.
Alguns estudiosos dizem que Potifar não acreditou na acusação. Porque se ele tivesse acreditado na acusação, José teria sido punido com a morte. Mas para que a sua autoridade não ficasse minada, ele lança José na prisão. O que a mulher de Potifar não sabia é que daqui a alguns anos o acusado vai se tornar governador e vai estar em posição de autoridade superior a ela. Mas sempre haverá uma ação do maligno no intuito de destruir a moral daqueles que são profetas do Senhor. Por isso, dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: vigia. Terceira forma do espírito de Jezabel destruir profetas do Senhor: a destruição física. Ei, os ataques do diabo incluem embates físicos. O diabo não vem senão para roubar. Qual é a próxima palavra? Matar. E a próxima? E destruir. Aí alguém pergunta: mas o que o diabo ganha em matar um homem, uma mulher de Deus? Ganha em pará-lo. Ganha em bloquear o projeto que está sendo desenvolvido na sua vida. É por isso que eu tenho dito sempre a pastores onde vou: larguem mão de fazerem besteiras. Satanás está sempre armando uma situação. Outro dia que eu me refiro, já faz aí um tempo de alguns poucos anos. Eu desembarco numa capital para ir pregar numa cidade do interior, e o irmão que foi me buscar numa caminhonete, 160, 180, ultrapassando bitrens, ultrapassando em lombadas, em ladeiras. Eu disse: ô irmãozão, vamos parar? Pastor, o carro é bom, eu sei, mas eu não sou de aço. No último filme até o Superman morreu. Nós precisamos entender que Satanás tem interesse de nos matar, para comprometer o projeto de Deus em nossa vida. Jezabel quer matar Elias a qualquer custo. Ela chega a dizer: os deuses me façam o dobro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver a cabeça deste homem numa bandeja. O adversário gostaria de lhe destruir. Por que não fez? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, não fica brincando. A primeira ação dessa entidade maligna é destruindo os profetas do Senhor. Cadê a voz profética na igreja? Cadê a autoridade profética na igreja? Não estou falando de dom de profecia, estou falando de ministério de profeta. É diferente. Tem gente que só porque Deus usa com dom de profecia diz: eu sou profeta, não é não? Vá ler a Bíblia. E lê direito. Assentar-se à mesa do rei é um privilégio tão alto que nós não percebemos que o privilégio da autoridade profética é maior do que comer na mesa de Nabucodonosor, do que comer na mesa de Acabe.